Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso ATPC, nesse mais esse ATPC de educação especial, onde nós vamos tratar alguns temas aí relacionados à educação especial. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as diferenças que existem aí entre as dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem e a deficiência intelectual. Antes de nós continuarmos, porém, eu gostaria que vocês observassem essa figura aí, né? Pais, professores e alunos, uns culpando uns aos outros, né? Sobre a questão da escola. Quem que é o culpado? Os pais culpam os professores culpam os pais, os alunos culpam os pais, os professores culpam os alunos. Realmente, será que existe um culpado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, nós precisamos entender as diferenças, o que é diferente na dificuldade de aprendizagem, o que é diferente no transtorno de aprendizagem e o que é diferente na deficiência intelectual. Nosso objetivo aqui é ajudá-los a identificar, diferenciar e compreender aí os distúrbios de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem e a deficiência intelectual. Mas o que é? O que é distúrbio? O que é deficiência? O que é dificuldade? Vamos falar primeiro das dificuldades de aprendizagem. As dificuldades, elas estão relacionadas aos fatores, inúmeros fatores, que pode ser desde uma metodologia inadequada até questões como problema no ambiente físico, motivos relacionados à própria vida do aluno, ao seu contexto de vida. O termo se refere a um aluno que possui uma maneira diferente de aprender, devido a uma barreira que pode ser cultural, cognitiva e emocional. Por se tratar de questões psicopedagógicas, as dificuldades de aprendizagem elas podem ser resolvidas no ambiente escolar. Então, não é necessário um tratamento clínico, um tratamento psicológico para que seja resolvida essa dificuldade de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem, diferentemente dos distúrbios, não se refere às dificuldades específicas, elas são dificuldades bem abrangentes, tá? Envolve uma ou mais competências relacionadas à aprendizagem. Mudança de casa, problemas familiares, bullying e outros fatores podem influenciar muito no desenvolvimento escolar do aluno e criar diversos problemas de aprendizagem. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas estão relacionadas a fatores externos ao aluno. Não é algo interno, são fatores externos que prejudicam a aprendizagem. Mas e os transtornos de aprendizagem, Transtornos ou distúrbios de aprendizagem, eles envolvem uma incapacidade de adquirir, reter e usar as habilidades ou informações, o que resultam em dificuldades como atenção, memória, raciocínio e afeto desempenho acadêmico. O processo de aprendizagem sofre grande impacto. As causas dos distúrbios de aprendizagem podem ter origem genética nas condições médicas, como fraco crescimento do útero, exposição a álcool e a droga durante a gestação e lesões no cérebro e na cabeça. Então, são fatores que envolvem a biologia, a parte biológica, a parte genética, dessa criança. Os transtornos, eles estão ligados à questão neurológica, Há quem diga que exposições a níveis elevados de chumbo pode aí aumentar o risco do distúrbio de aprendizagem. Então, a exposição à droga, ao álcool, a gente sabe que é um fator muito importante na questão desse diagnóstico aí do transtorno de aprendizagem. Os distúrbios ou transtornos de aprendizagem, eles são caracterizados por uma disfunção do sistema nervoso central, decorrente de uma falha no processamento das informações. Ou seja, o problema não está na informação que está sendo passada, e sim no processamento dessa informação, tá? As crianças recebem adequadamente as informações do meio externo, quer seja visual, auditiva ou sinestésica. Porém, há uma falha na integração do processamento e armazenamento dessas informações,
resultando em problemas na saída das informações, sejam pela escrita, leitura ou cálculo. A Organização Mundial da Saúde determina aí os CIDs, né, para classificação aí dos transtornos de aprendizagem. Então, nós temos aí o F80, do F80 ao F89, que fala sobre os transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares, e o F90 98, que é o distúrbio de atividade da atenção, ou transtorno hipercinético de conduta. Todos esses CIDs aí representam, quando a criança chega lá pra gente com um laudo com esses CIDs, isso quer dizer que essa criança apresenta um transtorno de aprendizagem. E aí que muitos, apesar de ter o laudo, esse laudo aí não diz que essa criança tem uma deficiência intelectual. Então, por isso que eu não posso caracterizá-la como deficiente intelectual quando os pais apresentam um laudo que tem esses CIDs aí, né? Esses CIDs são específicos dos transtornos de aprendizagem. E quem faz esse diagnóstico, né? Quem faz o diagnóstico dos distúrbios de aprendizagem? É uma equipe multidisciplinar que faz esse diagnóstico. Neuropsicologia, a psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, o neuro e o psiquiatra. Por quê? Porque eu preciso excluir, né? Eu preciso da exclusão desse diagnóstico dos distúrbios de aprendizagem. Ou seja, a criança ela não pode apresentar a deficiência sensorial, né? Ser deficiente visual, deficiente auditivo. Ela não pode ter a deficiência intelectual e ela deve ter sido exposta às condições adequadas para aprender. Aí, a partir daí, desses 3 itens, quando eu excluo esses itens, essa criança pode ser caracterizada e pode estar aí passando por ela pode ser laudada aí como uma criança aí com transtorno de aprendizagem. Então, vamos ver aí as principais diferenças entre os distúrbios de aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem. Nas dificuldades de aprendizagem, as causas partem mais dos fatores externos, como metodologia de ensino inapropriada, conflitos familiares, mudanças frequentes de escola, diferenças socioeconômicas e culturais. Então, são fatores externos. Já nos distúrbios ou transtornos de aprendizagem, embora os fatores externos até aí participem dessa defasagem, a causa maior está no desenvolvimento, no aspecto biológico, ou seja, a criança ela apresenta um transtorno, esse transtorno está ligado, né, ao neurodesenvolvimento dessa criança. Ela apresenta algum probleminha aí no neurodesenvolvimento. Nas dificuldades de aprendizagem, as defasagens elas são abrangentes, elas referem ao processo de aprendizagem, né? É uma maneira muito ampla. Nos transtornos, ela é específica, né? As dificuldades de assimilar e acompanhar os conteúdos, elas são mais presentes de uma maneira geral nas dificuldades de aprendizagem. Nos transtornos, a disfunção neurológica de assimilação de conteúdos, ela é referente à escrita, à leitura e à capacidade matemática e à atenção. O acompanhamento pedagógico e psicológico é recomendável justamente para que haja essa exclusão aí desse diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Já no transtorno de aprendizagem, o acompanhamento pedagógico e psicológico ele é necessário para que essa criança se desenvolva de uma melhor forma. Nas dificuldades de aprendizagem, os obstáculos que geram a dificuldade podem ser resolvidos como uma mudança na metodologia, o horário da aula, né? Ou qualquer outro motivo. Por exemplo, se o motivo for conflitos familiares, resolvendo esse conflito familiar, a dificuldade vai embora, né? Já nos distúrbios de aprendizagem, a mudança precisa ser na abordagem dos conteúdos, na metodologia de avaliação, como avaliar essa criança, né? Então, muitas pessoas questionam assim, mas eu não vou avaliar de maneira oral.
não tem como registrar o crescimento dessa criança. Os alunos com dislexia, principalmente, eles precisam de alguém, principalmente no início aí dos anos escolares, eles precisam de alguém para ler para ele, até que ele conquiste essa autonomia na leitura, ela é gradual, ela é lenta, né? Ele precisa de alguém que o auxilie aí na leitura e na escrita. Então, valorizar a questão oral da criança, né? É importante para que ela aprenda, né? Para que ela se desenvolva melhor aí. Nós temos aí na classificação das dificuldades de aprendizagem os distúrbios, né, os transtornos de aprendizagem e as dificuldades escolares. Como nós vimos, as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades escolares, elas estão ligadas à questão pedagógica, à questão social, né? Já nos distúrbios de aprendizagem, é uma disfunção do sistema nervoso central, que pode ser específico ou não específico. Específico quando ele está ligado à leitura, ou à leitura, no caso da dislexia, ou ao desenvolvimento dessa escrita, desortografia, disgrafia, ou no cálculo, descalculia. Então, ela é específica nessas três áreas: leitura e escrita, o desenvolvimento da escrita ou no cálculo. Ou não específico, quando a criança apresenta dificuldades nas três habilidades escolares: leitura, escrita e matemática. Além disso, tem a questão da atenção, né? São transtornos ou distúrbios de aprendizagem, né? Nós temos aí a disgrafia, né? Deixa eu mudar aqui a câmera. Depois eu volto lá para cima. A desortografia, né? Que são erros na transformação do som gráfico que lhe corresponde. Então, são os erros ortográficos. É chamado de desortografia. Tá? Uma criança que apresenta essa dificuldade em transformar o som em símbolo gráfico, ela pode ter a desortografia. A dislexia, né, que é o distúrbio aí da linguagem, da leitura. A criança não consegue decodificar as letras, as palavras, formando um texto. Às vezes, a criança com dislexia, ela até lê, mas ela não consegue, ela fica tão concentrada e tão compenetrada ali para tentar decodificar as letras e formar as palavras e as frases que ela não entende aquilo que ela está lendo. Então, nós temos também a disgrafia, né? A disgrafia, que é a escrita ilegível, aquela criança que tem a letra feia, né? Então, ela tem a dificuldade no ato motor de escrever. Então, por isso que a letra ela é ilegível muitas das vezes. A criança até consegue ler, mas o outro não consegue ler aquilo que está sendo escrito. E a descalculia, que é uma falha na aquisição e na habilidade de lidar com conceitos e símbolos matemáticos, transcrever números e sinais. No momento em que vai resolver o problema, ela coloca sinal errado, ela não compreende a diferença de um e de outro. Então, e geralmente, na maioria das vezes, está associado também à dislexia. Então, a dislexia e a descalculia, elas praticamente andam juntas aí, né? Outra questão que afeta aí os distúrbios de aprendizagem, que são distúrbios de aprendizagem, é a dislalia, que é a alteração, né, da produção e a representação mental dos sons na fala. É o desvio fonológico, é o que a gente chama lá do cebolinha, né, que fala helado, plato, são as trocas de letras aí. Então, é um desvio fonológico. O TDAH, né, que é um transtorno aí comportamental, que a base dele é o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade, mas nós temos casos também só do déficit de atenção, né, ou associado com a hiperatividade e a impulsividade. Este eu acredito que seja o transtorno que mais impacta, juntamente com o TOD, na sala de aula, né? Nós temos também os distúrbios do processamento auditivo central, que é um distúrbio onde a criança ela
ela recebe as informações, mas não processa a informação, ou seja, ela não tem uma dificuldade na audição, ela tem dificuldade em interpretar a mensagem que ela recebeu. Então, ela não entende a mensagem completa. Se eu disser assim para ela, apague a luz e feche a porta, provavelmente ela só vai ouvir a palavra porta, ela só vai entender porta. Então, a dificuldade é no processamento dessas informações. E o TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador, é o que mais impacta junto com o TDAH, que leva a severas dificuldades do tempo para avaliar e analisar regras e opiniões alheias. É a intolerância às frustrações, que leva às reações agressivas. São aquelas crianças que são intolerantes na questão da frustração, que não aceita a figura de autoridade, que a opinião dela é a mais importante, ela não aceita a opinião do outro. Geralmente apresenta reações agressivas, intempestiva, não tem controle emocional. E da mesma maneira como o TDAH, o TOD, eles não conseguem se controlar. Enquanto a criança com TDAH sofre na questão dessa impulsividade, dessa hiperatividade, a criança com TOD também sofre na questão dessa não aceitação de limites, não aceitação de regras. É muito mais forte que elas, né? Geralmente, o TDAH e o TOD, eles entram como comorbidade do transtorno do espectro autista. Mas isso nós vamos ver numa outra formação em relação ao autismo, tá? Mas o TOD e o TDAH são sim problemas assim bastante sérios em relação à aprendizagem, porque ele não prejudica somente a ele, né? Ele não causa impacto apenas para ele, mas para os demais, para os colegas, para os professores. E é uma questão que é com muita paciência que a gente consegue lidar com uma criança com TOD e o TDAH. Outra coisa, a criança com TOD, na maioria das vezes, ela precisa de um acompanhamento médico para a questão de medicação, para controlar essa impulsividade, para controlar as emoções. Então, daí a importância de estar sempre em contato com a família para ver a questão de médico, acompanhamento psicológico, porque eles precisam, até eles se organizarem, ter uma maturidade que faça com que eles se controlem diante de situações que tenha que respeitar a opinião alheia, de intolerância mesmo à frustração. Então, algumas características dos distúrbios de aprendizagem. Os distúrbios de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem é de origem biológica, com uma base genética ou epigenética, ou seja, uma mudança no funcionamento dos genes, e ambiental. A ineficácia em processar, trata-se da ineficácia de processar informações verbais e não verbais, com eficiência e exatidão. Então, eles não conseguem processar as informações verbais de maneira correta, né? E não verbais, não entendem ali a questão de símbolos, de gráficos, então tem essa dificuldade no processamento dessas informações. Expressa-se durante a escolarização formal, ou seja, os transtornos eles não estão lá presentes, a não ser o TDAH que a gente percebe, o TDAH e o TOD, que a gente percebe a criança inquieta em casa, tudo, mas os demais transtornos eles estão presentes quando começa a escolarização formal, que aí o professor consegue identificar ali, né? Perceber ali algumas alterações. Então, antes de mais nada, a criança ela precisa ser exposta de forma explícita ao processo de aprendizagem acadêmica. Eu não posso dizer que uma criança tem dislexia ou tem descalculia sem antes ela passar pelo processo ali de aprendizagem. Os distúrbios, eles impedem a aquisição da aprendizagem satisfatória de outras matérias que dependem das habilidades de ler, escrever e cálculos matemáticos. Então, todas as disciplinas e os conteúdos que envolvem a leitura, a escrita e os cálculos, a criança que tem os distúrbios ou transtorno de aprendizagem, essa aprendizagem também é impactada, né?
são persistentes e crônicas, mesmo após a devida intervenção especializada. Ou seja, aquilo que eu disse, uma criança com transtorno de aprendizagem, ela vai ter transtorno de aprendizagem durante toda a vida. Então, uma criança com dislexia, ela vai ser um adulto com dislexia. O que acontece é que, com o tempo, eles aprendem a lidar com essa situação e se sobressair, tá? Deve ser esclarecida por meio interdisciplinar abrangente, relatórios escolares, escala de classificação e descrição de avaliação educacional e psicológica. Em adulto, o déficit persistente no letramento e na numeralização, que se iniciam lá na infância e na adolescência, interfere na atividade profissional e levam à evitação de atividades acadêmicas e frustrações. Então, a dislexia, se ela não for bem trabalhada, a dislexia, enfim, os outros transtornos de aprendizagem, se eles não forem bem trabalhados lá na infância e na adolescência, esse adulto ele vai evitar ao máximo a exposição acadêmica, né? Ele vai evitar esse crescimento acadêmico por causa das frustrações que isso lhe impõe, né? As dificuldades mais severas do que esperada para a idade na escolaridade pode ser apoiado por testes psicométricos. Nós vamos ver na deficiência intelectual que para que a gente caracterize a criança com deficiência intelectual, ela precisa ter um rebaixamento cognitivo. Então, quando eu falo desses testes psicométricos, estou falando dos testes que indicam a inteligência, se não é aí uma deficiência intelectual. As crianças e jovens, aí, enfim, quem possui os transtornos de aprendizagem, possui um nível intelectual normal ou superior a dos demais, tá? Ele não apresenta deficiência intelectual, porque se apresentar deficiência intelectual, ele não é transtorno, é distúrbio. Não é nem transtorno nem distúrbio, é deficiência intelectual. Pode ser percebido aí nos primeiros anos escolares por atraso na atenção, na linguagem e nas habilidades motoras e por perfil irregular de rendimento em algumas matérias e processos. Vai bem em umas, em outros vai muito mal. Há um risco muito grande aí na questão do suicídio, da ansiedade, da depressão por conta das frustrações, né, que os transtornos impõem. Não tem um marcador biológico e não se faz diagnóstico por testes cognitivos, neuroimagem, testes genéticos. Então, não existe um exame clínico, um exame de laboratório para dizer se a criança possui um transtorno de aprendizagem. É a observação e o acompanhamento dessa criança em idade escolar. A prevalência aí é entre de 5 a 15% em crianças na idade escolar e 4% em adultos aí em idade escolar, faculdade, enfim, especializações e afins. Os sinais precursores, os sinais mais recorrentes aí, né? Atraso ou déficit na linguagem, dificuldade para rimar, contar, dificuldade em habilidades motoras finas, ou seja, que envolve coordenação motora, né? O traçado fino, comportamento de evitação e oposição para a aprendizagem acadêmica. Então, tudo aquilo que vai fazer com que a criança se frustre, ela foge, tá? A deficiência intelectual. Vamos falar agora um pouquinho sobre a deficiência intelectual, certo? É considerado deficiente intelectual pessoas com funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, para que uma criança seja caracterizada como deficiente intelectual, ela precisa, além lá do rebaixamento cognitivo, ela precisa ter mais duas ou mais dessas habilidades aí
listadas com problema. Então, se ela tiver só rebaixamento cognitivo, ela não vai se encaixar em deficiente intelectual, porque ela não tem as outras habilidades aí adaptativas com o problema, né? As intensidades de apoio. Os deficientes intelectual têm 4 tipos de apoio. O episódico ou intermitente, né, que é aquele apoio que em algum momento ele vai precisar de um apoio simples de alguém durante a vida. O limitado, que é apoio intensivo, caracterizado por uma duração contínua por um tempo limitado, mas não intermitente, ou seja, um tempo maior. Enquanto que o intermitente é alguns episódios, no limitado, esse episódio passa a ser um tempo maior. O extensivo, né, é aquela criança que precisa daquele cuidado regularmente, né, nas atividades de vida diária, que precisa ali de alguém da família ou alguém ali para ajudar. E o permanente, aquele que necessita de constante e intensivo apoio, né, de diversas áreas. No nosso caso, quando a gente coloca uma criança com o profissional de apoio, o cuidador, é porque essa criança precisa ou de um apoio contínuo ou de um apoio constante e ainda em algumas vezes, né, no caso desse apoio limitado aí, né, em alguns momentos ali a criança precisa de alguém para auxiliar ali nas questões de vida diária, enfim. Então essas são as intensidades de apoio das crianças com deficiência intelectual. A classificação aí dentro da Organização Mundial de Saúde é o F70 a 79, que dentro da classificação aí significa que a criança tem a parada do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizados essencialmente por um comprometimento durante o período de desenvolvimento das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas de linguagem, motricidade e comportamento social. O retardo mental pode acompanhar um outro transtorno mental ou físico ou ocorrer de modo independente. Essa nomenclatura retardo mental ela não é mais utilizada. Então, hoje nós utilizamos a deficiência intelectual para os alunos que apresentam aí esse comprometimento nas funções cognitivas de linguagem, motricidade e comportamento social, né? Então, a gente não utiliza mais essa nomenclatura retardo mental. Mas, como essa classificação ela é da Organização Mundial de Saúde, ela traz aí esses CIDs, né? O F70, o F71, o F72, o 73, o 78 e o 79. Todos esses CIDs aí diz que essa criança possui uma deficiência intelectual, tá? Mas hoje nas nossas escolas, o que nós temos dentro das nossas escolas é o F70 e o F71, né? Porque o 72 e em diante são quadros muito acentuados, assim, muito graves, que eles não se beneficiam da rede regular, né? Então eles precisam estar numa instituição e recebendo um outro tipo de apoio. Quando a gente coloca aí o QI, né, do retardo mental leve e do moderado, que vai aí dos 70 aos 50, dos 55, 50 aos 35, quando a gente fala em teste de QI, nós precisamos pensar que não é só ele não basta, ele precisa estar ligado a outros fatores, outras características que impõem a deficiência intelectual, que no caso são os comportamentos adaptativos, que são os comportamentos adaptativos, autocuidado, vida no lar, né, habilidades sociais. Então, se houver o rebaixamento cognitivo e o comprometimento nessas habilidades, essa criança ela é caracterizada aí como deficiente intelectual, tá? Eu coloquei aqui para vocês, né, essa escala de inteligência que usa para dizer para vocês o seguinte:
nós estamos, na maioria aí, nessa de 70 a 130 aí mais ou menos, é considerado normal. E nós temos aí nessas habilidades, tanto da deficiência intelectual quanto das altas habilidades de superdotação, cerca de 3% dos alunos apresentam a deficiência intelectual e 3% dos alunos apresentam a deficiência, a altas habilidades ou superdotação. A mesma proporção de alunos com deficiência intelectual é a proporção de alunos com altas habilidades ou superdotação, tá? E o que a gente percebe? Que a maioria das vezes nossos alunos a gente só caracteriza como deficiente intelectual. E onde estão os alunos com altas habilidades ou superdotação, né? Mas isso é tópico para uma outra conversa aí sobre altas habilidades. Então eu só trouxe esse gráfico da inteligência aí para mostrar para vocês que a maioria da população ela se encontra aí nesse nível. Eu coloquei as flechinhas aí para vocês verem, né? Nesse nível aí da inteligência. E as demais ali, os outros 3% de cada lado são a deficiência intelectual e altas habilidades. E como lidar então com os distúrbios de aprendizagem na sala de aula, os transtornos? Utilizando figuras e desenho, música, né? Utilizando a arte aí, computador, o esporte. Então, são atividades que faz com que o aluno com transtorno ou distúrbio de aprendizagem se desenvolva melhor em sala de aula. Vou passar aqui para vocês algumas estratégias de como trabalhar com os alunos com transtornos e distúrbios de aprendizagem. A primeira delas, deixa eu só alterar a câmera aqui. A primeira delas eu vou pôr aqui no cantinho, depois eu volto lá para cima. A primeira delas é trabalhar com projetos. Os projetos, quando seleciona-se os temas a ser trabalhado, estimula a curiosidade do meu aluno, né? Então, eu tenho uma forma de motivá-los, a pesquisar, a buscar resultado. Então, ele vai se empenhar mais para apresentar, para pesquisa, para expor o trabalho. Toda vez que eu trabalho com projetos interdisciplinares, né, que envolvem aí temas que são do interesse dos alunos. Eu posso também modificar o material didático, deixar o material didático, principalmente texto, mais fácil de ler, mais atraente, né? Utilizar aí figuras, ilustrações que reforcem ali o que está sendo exposto. Os problemas matemáticos podem ser apresentados de uma forma mais clara para as crianças. Utilizar o material concreto, o uso de material concreto, blocos lógicos, material dourado, o tangram, diversas formas de fazer com que a matemática seja algo concreto ali para a criança. Isso facilita muito. E quando a gente fala nessas estratégias, a gente está falando não apenas de uma maneira de auxiliar o aluno com transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Aquele aluno que tem dificuldade, aquele aluno que tem deficiência, acaba sendo beneficiado com essas mudanças na estratégia do professor. Diversificar o conteúdo, né? Apresentar o conteúdo trabalhado em sala de aula de diversas formas. Favorecer a apreensão do mesmo pelos alunos, até do que não apresentam distúrbio de aprendizagem. Toda a sala de aula ela é favorecida com essa estratégia. Diversificar, mudar a maneira como eu estou explicando, né? Às vezes eu falo a mesma coisa da mesma maneira e o aluno continua não aprendendo. Então eu preciso falar a mesma coisa de formas diferentes, que faz com que o aluno aprenda e se desenvolva. Utilizar jogos, a gente sabe que o lúdico atrai as crianças, atrai os jovens, desperta o interesse dos alunos. Então, isso contribui bastante para o desenvolvimento da criatividade, da interação social, enfim, todas as áreas do conhecimento, elas podem ser trabalhadas com jogos. O trabalho em grupo, que facilita muito a questão da interação social, do aluno se sentir inserido, motivado a aprender. E sempre, sempre valorizar o diálogo com o aluno, para que ele possa saber, demonstrar ali se ele está aprendendo ou não. Valorizar o diálogo com a família, né?
ajudar esse aluno a se sentir capaz de aprender, certo? Os alunos desatentos devem sentar-se na frente, longe de pontos com muito barulho. Quando se coloca a criança em um local onde ela preste mais atenção e fique distante de determinados ruídos, sejam eles vindos da rua ou do pátio da escola, ela tende a focar mais nos afazeres. Quando eu pego uma criança com um transtorno de déficit de atenção e coloco ela lá no meio da sala, com todos os alunos em volta, né? Ela tem vários pontos de desatenção ali. Então eu preciso trazê-lo mais perto para que a atenção seja menos possível compartilhada com ambientes externos. Mudança no tom da voz, o jeito de falar, né? Reforçar, usar o tom para reforçar aquilo que é importante. Fixar, fazer com que a criança fixe ali alguns pontos do conteúdo que serão importantes. Estimular a criança, o aluno, a fazer esquema de resumo, né? Ajuda bastante, ele começa a ter mais compreensão daquilo que foi ensinado por pequenos textos, tópicos mesmo. A orientar os alunos a estudar um pouco mais em casa. As tarefas aí é importante porque ajuda a reforçar aquilo que foi aprendido durante as aulas. Destacar partes importantes do texto, ensinar a usar o marcador lá, o marcador de texto, grifar ali aqueles assuntos que é mais importante, que o professor considera mais importante. Isso facilita com que o aluno com transtorno ou distúrbio de aprendizagem melhore o seu desenvolvimento. Vamos aí para algumas dicas extras, né? Primeira delas, que eu acho importantíssima: interesse-se pelo seu aluno com transtorno de aprendizagem. Ele se sente inseguro e preocupado com sua reação. O aluno com transtorno de aprendizagem, já é por natureza inseguro, porque ele não sabe, ele quer ter a atenção, ele quer fazer parte desse contexto da sala de aula, só que muitas vezes ele não consegue. Então, cabe nós, professores, nos interessarmos por esses alunos, né? Tentar usar da empatia, né? Colocar-se no lugar do outro ali. Então, quanto mais a gente fizer com que o aluno se sinta seguro, mais resultados nós conseguiremos. Dar-lhe atenção individualizada sempre que possível. Ele deverá saber que pode perguntar sobre o que não compreende, né? Deixar ele expor ali, deixar que ele tenha confiança em você, professor, de maneira que ele possa perguntar sem medo. Estabelecer critérios concretos para os trabalhos. Assim, seu aluno os realizará com mais segurança. Avalie seu processo em comparação com ele mesmo e ajude-o nas áreas que ele precisar. Então, fazer com que o aluno realize o trabalho de maneira segura é fazer com que ele tenha critérios concretos, que ele consiga enxergar os critérios que o professor está propondo ali para ele, né? E saber que ele pode contar com o professor nas áreas que ele mais tem dificuldade. E avaliar sempre de acordo com ele mesmo, né? Esteja certo de que ele entenda as tarefas. Então, uma estratégia é dividir as lições em partes, dividir aí as atividades que o aluno precisa fazer em partes. Comprove se ele entendeu aquilo que está sendo pedido, né? Alguns alunos têm problema de memória de curto prazo. Então, por isso, as informações novas, elas devem ser repetidas mais de uma vez, até que ele fixe ali o que o professor está falando, o que o professor está pedindo. Ele requer mais prática que o estudante sem transtorno de aprendizagem. Alguém pode ajudá-lo lendo ou explicando o material de estudo, em especial as provas. Alguns podem ler em voz alta e mesmo assim não entender e compreender o significado do texto. E é aquilo que eu disse, às vezes a criança com dislexia, ela está tão focada ali em tentar decodificar as letras, decodificar as palavras, que ela não vai entender nada daquilo que ela leu. Por isso é importante que tenha alguém para ler para essa criança.
tem alguém ali para registrar aquilo que a criança está pensando, está falando. Isso é importante. É fundamental também fazer observações positivas do trabalho